Tem um livro na Bíblia que chama Hebreus. Hebreus ressalta muito a grandeza de Jesus como sumo sacerdote. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Ontem eu falei um pouco, né, sobre Hebreus e hoje eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto. Hebreus é um livro que o autor é desconhecido. A gente não sabe quem foi que escreveu. É uma carta escrita para os judeus da época que se convertiam ao cristianismo. O livro ressalta a soberania de Jesus Cristo. Porque foi escrita para os judeus da época que estavam se convertendo ao cristianismo. Porque o judeu, ele foi criado na lei mosaica, na lei de Moisés. E ali dizia que a gente precisa de um sumo sacerdote, de um sacerdote, para a expiação do nosso pecado. Como é que isso funcionava? Em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, são livros da Bíblia também, que você vai ver ali a função de um sacerdote, de um sumo sacerdote, o que eles faziam. O que eles faziam? Bom, na lei mosaica, ele descrevia como que o sacerdote tinha que atuar na congregação. O sacerdote, ele era responsável por representar o povo diante de Deus e cuidar das coisas sagradas. Por exemplo, cuidar do incenso, cuidar dos apetrechos, dos vasos, tudo que era usado na casa do Senhor, os sacerdotes cuidavam daquele material, daqueles utensílios da casa de Deus. A principal função era ensinar a lei ao povo, né? E também cuidar do tabernáculo e do templo, como eu já falei. O sumo sacerdote, qual era a função dele? Era entrar no Santo dos Santos para falar diretamente com Deus. Porque tinha o santo ali, né, que era onde o sacerdote entrava, e tinha o Santo dos Santos, que era um véu que separava, assim, um tecido, uma cortina, de cima a baixo, assim, que separava essas duas, essas duas fases, né, esses dois templos. Então, no Santo dos Santos só entrava o sacerdote aprovado por Deus. Entrasse ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem a vestimenta, sem Deus ter aprovado, ele era fulminado, era um fogo santo, era o fogo de Deus mesmo, descia e consumia aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote. Ali ele falava diretamente com Deus sobre o que Deus queria passar para o povo, como também levar as súplicas do povo até Deus. Ali Deus falava com ele face a face. Deus entrava ali no Santo dos Santos através de uma nuvem, através de uma fumaça, e ali conversava com o sacerdote. Por isso que tinha que ser uma pessoa específica. A função dele era uma vez por ano oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Tinha que ter uma vestimenta especial para entrar, tinha que ter toda uma religiosidade. Você vai ver isso em detalhes nos livros de Êxodo, Número e Levíticos. Você vai ver bem isso, a função do sacerdócio. E também, a principal função dele, do sumo sacerdote, era falar com Deus pessoalmente e apresentar as petições do povo a Deus. Aí, o que tem a ver, uma Deviane, isso com Hebreus? Isso com os judeus, porque isso já era desde pequenos, desde que eles nasciam, enraizado neles os ensinamentos que tinha que ter um sacerdote, um sumo sacerdote, que tudo aquele ritual tinha que ser feito. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, Pedro, e começou a falar que Jesus era o nosso intercessor, que Jesus era o nosso, que foi morto pelos nossos pecados, que não precisava mais de animal, que não precisava mais de sacerdote, nem sumo sacerdote, para eles aquilo foi um choque muito grande. Porque imagina que você é criado em uma religião desde que você nasceu, e de repente chega alguém e fala, você não precisa mais dessas religiosidades. Você mesmo pode ajoelhar e falar com Deus pessoalmente. Então, para eles era um choque muito grande aqui. Então, tinha que ensinar eles de novo sobre o cristianismo. Então, como que eles fizeram isso? Esse autor fez esse livro, essa carta, né, para os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, explicando a eles sobre o sacerdócio real, que é o Cristo. Eles têm, né, até hoje, a maioria dos judeus, Moisés em alta patente. Moisés era, por isso que, não sei se você sabe, mas Deus escondeu o corpo de Moisés,
para que os homens não soubessem onde é que estavam, para que as pessoas não fossem lá adorar Moisés, porque de tanto que eles têm Moisés, assim como, é, eu falo até um Deus, sabe? Então, aí o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao 6 mostra que Jesus é superior aos anjos, porque tem os judeus que acreditam em anjo, e como eles têm muita alta Moisés, né? Porque Moisés foi um grande profeta, foi usado por Deus, guiou o povo no Egito. Então, assim, como eles têm Moisés em alta patente, aí mostrar que Jesus é maior do que Moisés, né? Que a gente não precisa mais de um sacrifício de um animal para a expiação do nosso pecado. Então, Hebreus foi escrito para isso, com essa função de fazer com que o povo judeu entendesse que Jesus é o sumo sacerdote, não precisa mais de um intercessor, não precisa mais de sacrifício de animal, que Jesus é maior do que os anjos e é maior do que Moisés, que Jesus é o Filho de Deus, que era muito difícil para um judeu entender que um homem nascido de uma virgem podia ser filho de Deus. Até hoje, para eles, é meio complicado entender isso. Eles falam assim, mas como é que pode um homem de carne e osso ser filho de Deus, né? Eles não conseguem entender isso. Então, naquela época, se hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Então, esse livro veio para desmistificar essas coisas. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Jesus é apresentado como superior aos anjos e a Moisés, sendo assim, derrubando a lei. Não que Jesus veio anular a lei, não é isso. Jesus veio para dizer que você hoje não é salvo mais pela lei, mas pela graça que foi adquirida na cruz do Calvário. Para que eles entendessem isso, o livro de Hebreus foi criado, escrito. Então você consegue perceber que você não precisa de nenhum intercessor, que você não precisa de nenhuma religiosidade para chegar a Cristo? Deus, simplesmente você ter o seu cantinho de oração, ou você mesmo orar em pensamento, aonde você estiver, agora mesmo, nesse momento, eu não sei onde você está, se você está em casa, se você está no ônibus, se você está no serviço, aonde você estiver, na escola, você pode simplesmente estar com o seu pensamento ligado no céu e falar com Deus, e dizer a Deus o que você precisa, como que você está se sentindo. Quais são as tuas necessidades, quais são os teus medos, teus temores. Você ter Deus como teu amigo fiel, porque muitos criam na cabeça que Deus é um Deus tão carrasco, tão duro, mas que você tenha noção de que Deus é teu amigo e que você pode contar tudo para Ele. Simplesmente se você se conectar com Deus, na consciência, no joelho, em qualquer lugar. Deu para entender? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus e amanhã a gente vai falar dos outros capítulos de Hebreus. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.